Muitos chamam essa idade de Terrible Two. Eu a chamo da minha idade favorita. Sou Ricardo Natividade, pedagogo, pai de primeira viagem, e esse é mais um vídeo da série Desenvolvimento Infantil. Está começando o Paizão Total. E aí, pais, beleza? A idade de 2 anos é muito prazerosa, mas também é muito trabalhosa. É uma idade de realmente dar autonomia para a criança, começando com tirar a fralda. É nessa fase que a criança começa a ter controle do próprio corpo e já é hora de abandonar as fraldas. Claro que isso é um processo gradativo, mas uma vez a fralda tirada, é importante ressaltar que não dá para voltar atrás. Essa fase é muito importante dar autonomia em tudo para a criança. Começando pela alimentação, é muito importante incentivar que ela coma sozinha e também começar a colocar e tirar a roupa sozinho. Tirar normalmente é mais fácil, então a gente começa por aí, mas é importante ter calçados fáceis de colocar para que a criança comece a já ter autonomia nessa área e aí começar a incentivar a colocar uma camiseta, colocar uma calça e até mesmo a cueca, já que é a fase de tirar a fralda, é legal incentivar essa coisa da cueca, colocar calcinha, também é legal. Chupeta eu não tive muita experiência com meu filho, mas é uma ótima fase também para o abandono da chupeta. A mamadeira pode durar ainda alguns anos, mas a chupeta já é hora de abandonar. Aproveita para dar para o coelhinho da Páscoa, Papai Noel ou qualquer personagem favorito aí. Muitos chamam essa idade de Terrible Two, porque começa aí o trabalho mental com a criança. É uma fase que a gente ainda tem muito trabalho físico, de ter que trocar roupa, ter que pegar no colo e tudo mais, mas já começa o trabalho mental, que vai ser o foco daqui para frente, principalmente dos adultos. Então a criança começa a questionar muita coisa, então ela começa a questionar regras, daí começam as birras. A criança está começando a formar a personalidade, então ela quer contrapor o adulto, então a birra cai muito nisso também. Então é muito importante os limites nessa idade de 2 anos. É uma coisa exaustiva, é uma coisa... A repetição nessa idade é muito importante em todas as áreas, tanto na autonomia quanto na parte de impor limite, na parte da educação, na parte do respeito. Então é uma fase que tem que se repetir muitas vezes, repetir, até a criança entender. E também vem a parte dos questionamentos do mundo, que aí vem o porquê. Então vem muitos porquês, a criança quer saber de tudo, pergunta de tudo. Chega uma hora que a gente não tem mais resposta. Eu normalmente caio para uma resposta técnica e bem complexa, que na verdade responde a pergunta, mas a criança não tem como entender, então ela acaba entendendo que foi uma resposta, ela dá uma atordoada e para de perguntar. Mas é muito importante ter paciência nessa fase, tanto para dar autonomia nesse trabalho físico, de ter a espera, de colocar um sapato, de entrar num carro, de abrir uma porta, de comer um almoço, comer um lanche, quanto nessa parte de explicar para a criança o mundo, porque às vezes ela faz perguntas muito lógicas, muito óbvias. Ela tem 2 anos de idade e a gente acaba, por ser muito óbvio, perdendo a paciência, mas ela está justamente nesse passando para o estado mental de ser um intelectual e de entender o mundo. E essa explicação tem que aparecer também na hora de colocar limites. Porque muitas vezes nessa coisa de repetição a gente acaba simplesmente falando, por exemplo, senta direito. E não explica para a criança que sentar direito é com o bumbum na cadeira, perna para frente, realmente a posição que a gente quer que ela sente. Então é muito importante dar instruções claras, precisas, explicar o que quer, falar que já repetiu mais de uma vez, que está falando de novo. Para a criança nessa fase não é o suficiente, a explicação tem que ser dada toda de novo. Essa é uma fase também que a memória da criança está começando a se formar e o pensamento e a linguagem estão quase querendo se unir para se fundirem e nunca mais se separarem. Então é normal no final dos 2 anos a criança começar a falar sozinha, começar a ter brincadeiras. A brincadeira lúdica nessa fase é muito importante. A criança vai começar a entender melhor o faz de conta, daqui a pouco ela vai compreender melhor as regras dos jogos. Então, realmente, é a grande fase da transição
do nosso trabalho físico para o trabalho mental. Por isso, paciência, perseverança e força, que daqui a pouco os 3 anos chegam. E aos 3 anos, sim, a gente vai realmente prepará-los para a independência total. Calma que isso eu vou falar no próximo vídeo. Obrigado, pais, obrigado, mães, e a todos que assistiram esse vídeo. Beijo, tchau. A criança já fez 2 anos, se não entendeu que não é um bebê ainda, já é hora, né? Tô louco.